A gente prossegue juntos aqui, a Thaís, a Jussara e o Cristiano Noronha. Nós vamos trocar de assunto agora e vamos iniciando com a postura do, até aqui, ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que, alegando questões pessoais, anunciou a saída dele do governo. Anunciou num contexto no qual as questões que envolvem segurança pública são as que mais preocupam o governo do ponto de vista da política e da campanha eleitoral. Lula vetou hoje também o PL da dosimetria durante uma cerimônia que se transformou, ou já era, sempre foi planejada como comício político eleitoral dentro do Palácio do Planalto, para lembrar os atos de 8 de janeiro de 2023. Reportagem de Luciana Amaral. Ao menos nas imagens, nem parecia que Brasília está esvaziada pelo recesso. No modo eleitoral ligado, o governo lotou o Salão Nobre do Planalto para o evento denominado Em Defesa da Democracia. Teve até telão do lado de fora e descida pela rampa para Lula cumprimentar a militância. A adesão, no entanto, se limitou à esquerda tradicional. Políticos do Centrão e os presidentes do Congresso e do Supremo não compareceram à cerimônia. Durante o ato, o presidente Lula vetou o projeto de lei da dosimetria, que diminui as penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E, ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou pontos fajutos. A oposição pressiona pela análise rápida do veto, na intenção de derrubá-lo. Mas o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, resiste a pedidos para convocar uma sessão extraordinária antes do fim do recesso. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, principal beneficiado pela dosimetria, reconhece que não consegue derrubar o veto sozinho e aposta no apoio de parte do Centrão. Não há o que se esperar de um governo com tanto ódio, mas eu tenho convicção que, pelo acordo de líderes da Casa, nós vamos derrubar este veto na primeira sessão do Congresso Nacional. Já a base governista pretende mobilizar as ruas e as redes sociais para tentar impedir a derrubada do veto. Se não conseguir, a esquerda já dá como certa a judicialização do caso. Além de segurar o veto, um dos maiores desafios do governo para este ano é reforçar a atuação na segurança pública, a área prioritária nas eleições. Não se descarta fatiar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública depois da saída de Ricardo Lewandowski, anunciada nesta quinta-feira. A divisão é promessa de campanha de Lula, mas há dúvidas sobre o tempo e o dinheiro necessários para a medida. Independentemente do formato do ministério, o combate ao crime organizado deve ganhar peso, com o projeto de lei antifacção ainda em tramitação. Lula esperava que Lewandowski ficasse até a sanção do projeto. Em carta ao presidente, o ministro disse ter comandado a pasta com zelo e dignidade, consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias. Lewandowski conseguiu vitórias importantes, como o uso de câmeras corporais obrigatórias por policiais em 11 estados. Por outro lado, enfrentou resistências dentro do próprio governo para apresentar projetos ao Congresso e tinha dificuldade na relação com parlamentares. A principal vitrine da sua gestão, a PEC da Segurança, segue travada no Congresso. A perspectiva agora é de que a ideia perca força de vez, a não ser que seja apadrinhada por Hugo Mota. Cristiano, a gente tem dois âmbitos aí ao quais a gente precisa se dedicar. Esse âmbito político-eleitoral, do veto da dosimetria, PEC de segurança e Lewandowski. Eu vou voltar um pouquinho para o começo da reportagem da Luciana, quando ela abordou a questão do veto da dosimetria. De fato, naquele momento, Cristiano, aquilo parecia ter sido, a gente abordou isso aqui no WW nesses termos, uma espécie de grande
um acordão ali entre os poderes, aquilo era o mínimo possível para a oposição, não satisfazia. Havia um entendimento de que possivelmente não se viraria a página como todos gostariam que virasse, mas dava uma acalmada. Lula optou pelo contrário. William, e ele vai começar o ano com essa tensão aí no Congresso Nacional, porque além da questão da CPI do Banco Master, vai vir também essa pressão sobre Davi Alcolumbre para marcar logo essa sessão do Congresso Nacional. E a julgar pelo placar que a gente teve de votação desse projeto, tanto na Câmara quanto no Senado, o projeto foi aprovado na Câmara com 291 votos e no Senado com 48 votos. São placares que indicam que há número suficiente para o Congresso Nacional derrubar esse veto do presidente Lula, né? Mas, como você falou, William, esse evento de hoje no Palácio do Planalto, e já era absolutamente, se transformou num evento político eleitoral, e o presidente, esse veto era absolutamente previsível. Daí porque, acredito eu até que os presidentes da Câmara e do Senado não quiseram comparecer. Imagina ali esses dois presidentes que articularam, juntamente com alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal, a aprovação desse projeto. Aprovaram um projeto cuja maioria da Câmara e do Senado também aprovaram, né? E num evento onde o presidente da República vetaria esse texto. Então, não faria sentido. E lembrando que republicanos, que é o partido do Hugo Mota, e também União Brasil, que é o partido do Davi Alcolumbre, eles têm projetos diferentes para a eleição de outubro, mais alinhados com os da oposição, com uma base também bastante presente bolsonarista. Então, eventualmente, a presença dos dois poderia prejudicar também eleitoralmente esses dois partidos. Então, preferiram, portanto, não comparecer. Mas o presidente Lula ele entra nesse ano eleitoral aí, de 2025, com essa relação com o Congresso Nacional estremecida. E também lembrando que alguns desses vários ministros, inclusive do Centrão, vão deixar os ministérios, né, e apoiar candidaturas de oposição ao governo Lula. Como é que está essa relação de forças, Jussara? A esperança manifestada por algumas vozes do PT hoje é de reverter votos? Isso aí é utópico ou realista? William, para mim faz muito mais uma questão de uma aposta no barulho, já pensando na eleição e sabendo que esse é um tema que divide o país, sabe que isso reverbera bem na própria bolha e na própria bolha da esquerda, mas, por outro lado, também uma maneira de já associar os políticos da direita a essa impunidade e, mais uma vez, reforçar o discurso da democracia. O que a gente viu hoje no ato do 8 de janeiro lá no Palácio do Planalto foi um ato que dá o tom da campanha do presidente Lula, que é não vamos esquecer e, mais uma vez, o presidente Lula dá indícios que vai para a campanha trabalhando na rejeição a Bolsonaro e ao bolsonarismo. Então, é neste sentido também que esse embate, né, sobre o veto, vai manter ou não o veto, ele já vem com esse tom eleitoral que me parece. A direita diz sim ter esses votos para poder derrubar o veto de Bolsonaro, enquanto a esquerda, como disse a reportagem da Luciana Amaral, vai trabalhar redes e ruas na tentativa justamente de desgastar a direita e o bolsonarismo. Basicamente, é isso que dá para entender desse jogo que está sendo jogado. Quando o presidente Lula veta, há uma consciência de que o risco, claro, desse veto ser derrubado é enorme. Então, quanto a isso, não há dúvida sobre isso. E também, só para falar da ausência de Hugo Mota, presidente da Câmara, de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, isso estava precificado. Tanto quanto ele estava, a única decisão a ser tomada ontem era o momento de fazer o veto. Se seria durante o evento no Palácio do Planalto ou se seria depois. Se optaram
pelo veto durante a cerimônia. Claro, sem a presença da cúpula do Congresso, todo mundo ficou mais confortável para ficar num ambiente mais político e eleitoral. Nós vamos para o confronto. Eu ia falar exatamente isso, né, William? Foi um palanque avisando que eles estão indo para o confronto, né? Um palanque eleitoral no Palácio do Planalto. A minha dúvida aqui é qual é a disposição ainda do eleitor de aderir a essa pauta. Hoje nós demos uma pesquisa da Ipsos, para 45% das pessoas, a violência e a criminalidade são o problema maior do Brasil e o segundo problema maior do Brasil, 36%, é a corrupção. O Lewandowski pediu demissão hoje, foi embora. O Lula tem o desafio de encontrar um nome que topa ficar num ano eleitoral, sem garantia do que vem para frente. No mandato tampão. No mandato tampão, de uma pasta que perdeu a identidade, que na verdade não é que perdeu a identidade, ela ganhou uma identidade reservada, preservada de Lewandowski, que perdeu a única batalha que ele tinha para lutar, que era pela PEC da segurança, que foi desfigurada na Câmara dos Deputados. Então, essa adesão, será que as pessoas não estão cansadas? Vamos entrar nisso. Essa pesquisa, William, só para trazer esse dado aqui, eu acabei fazendo uma correlação, porque hoje saiu um dado dizendo que cresceu quase 90% em 2 anos a letalidade da polícia em São Paulo nesses últimos 2 anos, exatamente quando desliga a coisa da câmera e tal. Então, isso é um dado assustador. Ao mesmo tempo, a preocupação com a violência e a criminalidade diminui no período da Operação do Rio de Janeiro, que foi aprovada pela população. Então, o quanto o Lula está preparado para enfrentar, não é com essa pauta de hoje, a pauta do cidadão, que é a adesão a esse problema. Essa questão que você está levantando, que eu queria seguir agora com o Cristiano Noronha. O que é que vale mais como trunfo eleitoral, Cristiano Noronha? A defesa da democracia, a lembrança dos golpistas e do ineditismo da condenação deles, inclusive os fardados? Ou a adesão clara da população a uma política dura de segurança, a mais dura possível, imaginável, dentro da norma legal, diante de um governo cuja imagem, volta e meia, sempre está associada à corrupção? Olha, William, é fácil, né, de responder. Basta olhar o apoio que a população do Rio de Janeiro deu logo depois da operação que aconteceu lá. A população do Rio de Janeiro foi ostensivamente a favor daquela operação. Então, claramente, esse tema da segurança pública, como a Thaís mostrou, violência, enfim, isso é o principal foco, é a principal preocupação do eleitor brasileiro e, sem dúvida nenhuma, é a principal pauta. A questão de dosimetria, isso, William, é uma disputa ideológica que ela conversa com as suas respectivas bolhas, né? E essas bolhas, elas já têm candidato. Não adianta você não ganha novos votos, novos eleitores com essa pauta, você só engaja a tua militância, né? Então, insistir nesse tema para o Lula, óbvio que ele mobiliza e tudo mais, mas não dá para ele um voto sequer além do que ele já tem. Assim como também para a oposição insistir nessa questão de derrubada de veto e tudo mais, mas isso também não dá um voto sequer, porque já é dado que quem é contra e quem defende já tem sua opção. Então, o problema real, que é a questão da segurança, que é maior, corrupção também, essas sim são pautas que efetivamente vão fazer a diferença. De novo, é o eleitor de centro que vai definir o resultado final da eleição. E, no momento, a gente não vê nem governo, nem oposição falando de uma forma adequada com esse grupo. Essa é uma frase contundente do Cristiano, Jussara. Se a gente considera, como você mesma disse, né, nesse evento no Palácio do Planalto, está marcada qual é a rota de atuação, qual é a linha de atuação, qual é o eixo de atuação que Lula considera favorável do ponto de vista das intenções dele político-eleitorais. Fez as escolhas erradas?
Olha, aparentemente, o governo já entendeu que tem uma grande dificuldade de tentar emplacar esse discurso da segurança. Por quê? Até aqui, a PEC da segurança, que era uma grande bandeira, não foi. Lewandowski, o ministro que substituiu o Flávio Dino no Ministério da Justiça, está indo embora, embora não admita isso publicamente, um sentimento de derrota, porque o texto não avança, está parado na Câmara. O outro projeto, que era o PL antifacção, ele foi totalmente mudado na Câmara, teve uma reversão ali no Senado, voltou para a Câmara, e o que a gente pode esperar para começo de 2026 é, de novo, a direita tentando ali mudar esse projeto, não deixar como o governo queria. Ou seja, na carta também de saída de Lewandowski, ele fala das limitações que ele teve, limitações políticas e orçamentárias. Para mim, isso é um recado muito duro. Agora, só para a gente complementar um outro assunto que a Luciana também trouxe na reportagem, que é justamente, vem a ideia agora de finalmente colocar ali colocar de pé o Ministério da Segurança Pública, que foi uma promessa da campanha de 2022. Nunca foi um consenso. Agora se tem um consenso de que realmente é preciso criar esse ministério, mas será que é o momento, justamente pelas questões orçamentárias e pelo ano? Que ministro é esse que vai assumir uma nova pasta e com condições de fazer entrega que dê resultado eleitoral? Então, há uma grande dificuldade do governo de se entender, de mostrar que de fato fez algo na área que mais preocupa a população, William. Foi justamente esse material que você citou que deu essa volta aqui na nossa conversa. Esse material parece sugerir fortemente que estão apostando errado. Eu não sei o quanto eles estão apostando errado ou eles estão apostando naquilo que eles têm o domínio de fazer. Ok, o que não elimina que possa ser errado. Não, a resposta errada é do ponto de vista da expectativa do eleitor, né, William? Mas a gente raramente viu o Lula mudar de estratégia. Veja, ele tem, do ponto de vista do PT e do seu governo, ele tem a faca e o queijo na mão para continuar atacando o Congresso Nacional, continuar atacando o bolsonarismo, criar a história. O pobre contra os ricos já foi. Inflação hoje, nessa pesquisa, estava em sexto lugar, sexto ou sétimo lugar. Emprego, então, estava lá para baixo. Então, por mais que a gente fale aqui que a eleição é sempre sobre a inflação, sempre o custo de vida, esse ano ele vai ter redução de juros, inflação menor. Por isso que a minha dúvida é sobre a adesão das pessoas, né? O quanto elas vão exigir, esperar a sinalização para a pauta correta, do ponto de vista do eleitor, ou vão dar um benefício da dúvida para o Lula, de dizer, olha, você não entende muito disso, nem é muito a sua praia, mas por todo o resto a gente vai te aceitar. Cristiano, por último, tem um minuto ainda. O Lula hoje ficou quietinho sobre Venezuela. Ele conseguiu afastar isso da frente dele? Não, acredito que esse tema, William, vai ser muito explorado, como tem sido. A gente o que as principais candidaturas estão fazendo, ele é uma espécie de banco de dados, né? Resgatando, guardando várias declarações para justamente serem utilizadas quando a campanha eleitoral começar. Então, essas campanhas já estão se movimentando para isso. A gente viu logo que aconteceu o episódio na Venezuela, lideranças importantes de direita, como foi o caso do governador de São Paulo, Tarcísio, se posicionando sobre isso, né, baseado até em pesquisas que estavam dando um apoio majoritário à operação feita nos Estados Unidos. Então, esse assunto ainda vai repercutir bastante. O que o governo está fazendo é tentar se distanciar um pouco do assunto, não explorar, não dá muita margem para isso, para não ter que se posicionar publicamente e acabar cometendo algum deslize, né? Como, inclusive, o próprio Lula, a gente falava agora há pouco de segurança pública, como o Lula teve um deslize em relação a isso, quando disse que, na verdade, os traficantes são as grandes vítimas dos usuários. Então, é melhor para ele não cometer esse tipo de gafe, ficar efetivamente mantendo esse distanciamento. É isso que o Lula tem procurado fazer. Mas esse assunto vai ser muito explorado, sim, durante a campanha, eu acredito.